Fala aí, turma, final de semana movimentado, né? Palmeiras e Corinthians, Flamengo e Botafogo, uma grande vitória do Flamengo, que ajudaria o Palmeiras, né? Se o Palmeiras tivesse ganho do Corinthians, mas foi um empate pouco movimentado, um péssimo derby, um péssimo jogo para nós torcedores assistir. O Palmeiras não jogou bem, foi um Palmeiras irreconhecível, perdeu aquele gol no final com o Breno Lopes, mas vamos ver o que o Jogo Aberto separou para nós aqui sobre Palmeiras e Corinthians, vamos assistir aqui. Vou deixar o link do Jogo Aberto, quem quiser assistir o programa inteiro é só clicar no link, quem quiser assistir só a parte do Palmeiras vai ver aqui comigo, vamos ver, vamos reagir ao Jogo Aberto juntos, vamos lá. Pietro. É o filho dele? Não. Não é? Cássio. Cássio. Cássio, não, do menino. Ai, gente, sério, mudou. A Mila mudou, a Mila deu tempo de mudar, nós vamos mudar. Cássio, o nome do Mas menino. merecia essa homenagem. Merecia, não merecia. é? Falando em Cássio, ele e o Everton foram os caras do clássico em Itaquera. E agora a gente vai ver um pouquinho mais desse 0-0 pra, na sequência, Obrigado. comentários, né, Everton? Vamos lá. Antes do derby começar, o personagem era ele, Vanderlei Luxemburgo. Vaza Luxa, não dá. 2024, tchau, Luxemburgo. Para mim, ele tem que ser mantido pro ano que vem. O projeto Vai dar certo. vai dar certo. Em momento algum, essa pressão eu senti interna. Em momento algum, eu estou aqui há 4 meses conversando diariamente com o Duílio, com o Alessandro. Então essa pressão toda ela é externa. Sem Dudu pelo lado alviverde e Renato Augusto no alvinegro, o garoto Wesley chamou a responsa. Era o único a tentar algo pelo Corinthians. Como nessa jogada, que gerou o escanteio e o quase gol de Lucas Veríssimo. Ou nessa, em que ele pediu pênalti, indo sozinho para cima da zaga do Palmeiras. O Verdão teve algumas chances nas 2 cabeçadas de Gustavo Gomes, aos 23 e aos 34. Mas a grande oportunidade mesmo nasceu dos pés de Juliano, passando por Yuri Alberto e Maicon, que parou em Everton, grande candidato a herói. As equipes geralmente atacam 2, 3 bolas no jogo, às vezes até uma, e você tem que ir Defesa de futebol de salão. muitas vezes tentar defender essa bola do jogo. E hoje foi assim. No segundo tempo, os candidatos a personagem seguiram meio mornos, ainda sem ter aquela cara de clássico. Tanto que o primeiro amarelo do jogo só saiu aos 39 do segundo tempo, para Zé Rafael. Antes, um chute isolado do Rojas aqui, uma chegada do Yuri Alberto ali. Demorou para engrenar, mas nos acréscimos, meus amigos, o derby finalmente virou derby. Começando pelas expulsões. Primeiro, Murilo do Palmeiras. E ele colocou na súmula que o Murilo foi expulso porque falou, tá de sacanagem. Um cara que tem a bagagem do Daronco. Cair nessa. Eu falo, o Daronco tem vezes que ele vê que o jogo não teve nada, ele quer ser a notícia, ele quer aparecer nas notícias. E foi o que aconteceu. Não tem um porquê. Teve reclamação o jogo inteiro, gente. Ele pegar esse lance e expulsar o Murilo é ridículo. O Gustavo Gomes xingou mais que o Murilo. O Gustavo Gomes foi mais incisivo que o Murilo, não tomou nem amarelo. Ou seja, ele já estava marcando o Murilo com alguma coisa. Pois Maicon do Corinthians. Isso aí foi sacanagem. E foi só aos 47 do segundo tempo que o personagem do jogo apresentou as credenciais. Contra-ataque puxado por Hendrick. John encontrou o Breno Lopes. E Cássio simplesmente fechou o gol. De novo. O gigante tem 32 pênaltis defendidos pelo Corinthians. 7 deles nesse ano. Melhor marca da carreira. E apesar do milagre de hoje não ter acontecido na marca da Cal, pode contabilizar o 8º do ano. Porque se o 0 não saiu do placar, a culpa é toda do Cássio. Eu acho que o mérito é esse, você ficar focado e concentrado, independente se um tempo não vem tantas bolas no gol, mas você... Do Cássio e do Everton, né? O Everton também fez uma defesa importantíssima no primeiro tempo, gente. Tá focado e concentrado, eu acho que foi fundamental ali, a gente tentou ajudar e feliz pela defesa e pelo time não ser derrotado. Nós entramos no jogo com um azarão. Essa é a grande verdade. Antes de começar o jogo, nós estávamos lá dentro para saber quanto é que seria o jogo. Um deram goleada disso, goleada daquilo, outro aqui que não sei o quê. Esqueceu que é o Corinthians. É assim um derby, entendeu? Então deram antes. Então eu não caminho para isso. Eu não entrei em campo. Agora, se você considerar um empate
normal entre Palmeiras e Corinthians ou Corinthians e São Paulo, eu não vejo nenhum problema. É um resultado bem normal. Enquanto isso, Abel Ferreira segue com apenas uma derrota para o Corinthians em 11 jogos, mesmo intervalo de partidas de toda a gestão do Ilho, com 6 vitórias do Palmeiras, 4 empates e 1 vitória do Timão. Eu gosto de jogar aqui, eu gosto de jogar contra o Corinthians aqui, eu gosto deste estádio, eu gosto desta grama, mas esses números que estás a dizer são consequência do nosso trabalho. Eu não vim para o Brasil a dizer, quando jogamos contra o Corinthians vamos ganhar e quando não, queremos ganhar sempre. E nós chegarmos aqui, eu chegar aqui e estou-te a dizer, o meu sentimento hoje é que perdemos aqui 2 pontos, jogando em casa de um grande rival, é o sentimento que eu fico. O Palmeiras não perde para o maior rival há 2 anos, com 6 jogos de invencibilidade, enquanto o Corinthians segue perto da zona de... Essa entrada aí tá de sacanagem, né, cara? Se o Michael não pegar pelo menos uns 5 jogos de punição, ele olha pro Endrick. Ele olha e ele vai com a trava pra cima, quase no joelho, gente. A sorte do Endrick que a perna esquerda dele não tá no gramado, ela tá no alto. Então ela bate e sobe. Se ela tá presa no gramado, esquece. Tinha quebrado tornozelo, tinha quebrado tudo. Canela, joelho, tinha tudo ido pro beleléu. Rebaixamento. E tem só 1 vitória nas últimas 6 partidas. Mas mesmo assim, os mais de 44 mil alvinegros saíram satisfeitos da arena. Graças ao gigante Cássio da Fiel. Cássio preciso, o Everton a mesma coisa. O Denilson destacou já os 2 goleiros, como eles foram importantes na partida. Agora, Sgarbi, por um lado, o Corinthians até teve chance de poder abrir o placar, vencer o jogo. E o Palmeiras poderia encostar ainda mais o Botafogo, que vacilou contra o Flamengo. Não sei se foi bom para alguém esse empate. É o que me faz acreditar que o Botafogo tá no caminho, assim, realmente pro título. Quando deu uma tropeçada contra o Flamengo jogando em casa, o Palmeiras tinha a oportunidade, por conta, no meu ponto de vista, né, de uma falha do Breno Lopes no final. Tudo bem, a gente tem que enaltecer o Cássio, o Ronaldão já tá me olhando feio ali, que é o Cássio. Claro, só que o Breno Lopes não pode perder um gol como aquele. E o Palmeiras teve mais oportunidades do que o Corinthians, aliás, na partida, também no meu ponto de vista, de fazer o gol, de ganhar o jogo. Eu bato ainda na tecla, apesar do Corinthians ser um empate que não é ruim, contra o Palmeiras, que é um jogo difícil, claro, é um Corinthians que não desempenha e, no meu ponto de vista, não apresenta melhoras nesse momento. Contra o... ele reconheceu na entrevista, né? Contra o Estudiantes foi muito mal, agora de novo contra o Palmeiras, para mim jogando em casa, tinha que se impor um pouco mais. Enfim, e para mim o Palmeiras, o Corinthians saiu no lucro com esse empate. Capelanes, você concorda? Eu acho que foi um futebol medíocre, protagonizado principalmente no primeiro tempo pelas 2 equipes. Agora, o futebol do Corinthians ele não consegue evoluir. Não evolui, não adianta, gente, não adianta. Não é pegar no pé do Luxemburgo assim, eu sei que o Luiz ele vai bater em mim daqui a pouco e não sei o quê, mas é verdade, a gente não vê nada de evolução no trabalho do Luxemburgo. E outra coisa, o planejamento muito mal feito por quem dirige, quem comanda o futebol do Corinthians. O Renato Augusto, ninguém sabe por que não pode jogar. Ninguém consegue entender a situação clínica desse jogador. O futebol do Corinthians, e assim, me chama muita atenção, torcedor do Corinthians, claro que não uma grande parte, mas uma pequena parte, tá vibrando com um empate. Por quê? Porque o momento do Palmeiras é muito bom, então isso, pra mim, é se acostumar com a mediocridade. Você toma 16 finalizações jogando na Neoquímica Arena contra o poderoso Palmeiras, é bem verdade. 11 escanteios, e você acha que tá bom? Não tá bom. Mais uma vez, o resultado, por não ter sido uma derrota, vai tá... Cara, o pior dessa entrada é ver torcedor do Corinthians vibrando, né? Postando, tem que ser assim, isso é Corinthians. Chega a ser medíocre, cara. Falar chega a ser... Dá dó. Eu vejo, eu não... Pau sol com a peneira, pelo menos momentaneamente, um trabalho que não dá desempenho dentro de campo. E uma hora, o resultado não vai bater com o desempenho. Principalmente em Copa Sul-Americana. Gente, vale lembrar aqui, o Corinthians ele tá mais perto da zona de rebaixamento do que a zona de classificação, por exemplo, uma Libertadores. O Corinthians tem que abrir o olho, porque mais tarde pode ficar tarde, Renata. Ulisses, e você, qual é a sua visão em relação a esse empate no Clássico? Se você pegar o Corinthians que jogou pela Sul-Americana e o Corinthians que jogou ontem, para mim houve uma melhora. A Sul-Americana, o Corinthians era para ser massacrado. Não, mas se não tivesse uma melhora também, e aí, o que você falou, eu fiquei quieto. Aí não entrava em campo, Entendeu? Eu não consigo falar nesse programa, esse menino não deixa. Ele é novinho. A juventude, a ansiedade. Você já foi assim. Ele é precoce em tudo. Ele é precoce em tudo. Pegou a letra. Ele é precoce em tudo. Pegou a vinheta, pai. Faz tempo, hein? Aí, a situação é a seguinte, eu vejo uma evolução até no Corinthians. Eu vejo de uma maneira diferente.
Mas o que o Luxemburgo insiste em colocar Fausto Vera no time é um negócio impressionante. Juan Oliveira. Entendeu? Juan Oliveira parece que é o craque. Eu discordo do Vanderlei disso aí, ele tá errado. O Fausto Vera foi chutar uma bola, ele errou a bola. Pô, não, na moral, cara. Ele errou a bola. Mas você colocaria o Mosquito como titular, por exemplo? O Mosquito é um jogador para ser titular e o Wesley tem que ser titular. Se esquece. Ele já ganhou a camisa e tem que ser o titular. Agora, o elenco do Corinthians é fraco. E pegou um Palmeiras que voa. Aí eu te falo, só que o Corinthians perdeu o seu principal jogador, que foi o Roger Guedes. O Dudu tá fora do Palmeiras, o Palmeiras tá sentindo. Ah, o Dudu não tava jogando bem. O Dudu preocupa qualquer zaga do futebol brasileiro. Então existe uma atenção para marcar o Dudu, enquanto sobra pro outro jogar o Rony, pro Veiga vir como homem surpresa. E o Palmeiras não teve isso ontem. Entendeu? Então é assim que eu vejo. Eu acho que existiu uma evolução, o jogo foi ruim, eu transmiti o jogo ruim que pegou fogo no final do jogo, aí parecia realmente um verdadeiro derby, mas assim, eu vejo a evolução do Corinthians, sim, eu não vejo um Corinthians tão péssimo como todo mundo está dizendo. O Corinthians perdeu seu principal articulador, goleador, que era o Roger Guedes. Mas trabalho do treinador encontrar uma maneira, mas não tem jogador de qualidade, Capela. O Maicon chegou na cara do gol e o Roberto fez a jogada, deu só o gol. Ele chutou no joelho do gol. É verdade, o Breno Lopes também no final do jogo perdeu um gol incrível. Mas é pra você ver. E se eu te falo, se é o Dudu que tá ali, se é o Rony que tá com a bola, não perde o gol. Ó, não sei, hein? Mas aí entra bem na área que o nosso Ronaldo Giovanelli conhece como poucos, os goleiros. Porque as oportunidades apareceram, não foram muitas, mas quando elas aconteceram, o Everton e Cássio estavam lá. É bom você ter, pelo menos quando você tem definições, né, Renato? Como estão falando os nossos amigos agora, em definições na defesa, em definições no meio de campo, em definições no ataque. Você tem um goleiro, você não corre tanto risco. Corre, mas eles estão lá para isso. E foi o que aconteceu com o Everton e a mesma coisa com o Cássio. Agora, com o Rafael, que não acha um canto no pênalti, que fica difícil, né? O goleiro do São Paulo. Mas ele vai melhorar o radar dele, né? Tem que melhorar o radar. Mas quando você tem nessa posição goleiro firme, é o que acontece no Clássico. Mas eu não vou aqui jogar a culpa toda em cima do Vanderlei, porque... Posso falar uma parada rapidinho? Passa... Isso aí é o desespero do corintiano. Desespero que por não quê? consegue analisar o jogo do Corinthians. Esse Desespero? jogo ruim do Corinthians contra o Palmeiras. Não, tô analisando aí os goleiros. joga lá pro Rafael. O São Paulo jogou a rodada? Denilson, você é muito bom. O São Paulo não jogou na rodada porque você tá falando do São Paulo. Porque foi pros pênaltis aí o goleiro não pegou. Mas foi na semana passada. Eu tô falando... Hoje é outra semana. Renata me perguntou... Hoje é outra semana. Mas contra o Corinthians ele fez uma defesa... Diante do teu torcedor. Me manda um script pra ver se tá escrito jogo aberto do time que não jogou nada diante do teu torcedor. A Renata me fez uma pergunta. Fala a verdade. Eu estou respondendo... Ué, fala a verdade, comentarista pra Renata Fã sobre os goleiros. O teu time não jogou nada em casa contra o Palmeiras. Fiz um adendo do goleiro que não achou um canto, irmão. Onde foi comentado sobre isso e hoje aqui falando sobre dois goleiros que são espetaculares no que fazem. Concordo. E por que tem que colocar o Rafael na resenha? Pô, você é bom, Denilson. Por que tem que colocar o Rafael na resenha? Porque ele não pegou os dois goleiros são ótimos. Mas por que você tem que falar do Rafael? O goleiro, ele pode até não pegar a bola e ele fica bravo quando ele acha o canto. Ele fala, meu, quase. Agora, não teve nenhum quase, meu Deus. Tô te entendendo, então, a Renata me perguntou sobre goleiros e eu aqui como especialista maior. Os goleiros que estive lá dentro. Os goleiros do Clássico. Ele conseguiu chegar no São Paulo. É impressionante. Estou falando aqui. Everton Guimarães também tem que falar. E avisei o menino pra ele ajustar o radar. Vai na NASA, pega uma passagem, o Casares manda uma passagem, menino, vai na NASA, calibra e volta. Gente, mas não confronto Cássio e Rafael na Copa do Brasil, não foi o Rafael que se classificou? Acho que Rafael? É. Não chutaram, né, menino? O Rojas não deu um chute que ele não. Fui eu que dei. Ô, Everton, e aí, louco, todo mundo velho. analisando aqui um 0x0. A gente sempre espera de um derby, gols de um lado, algumas coisas além de expulsões, mas o Clássico realmente ficou no equilíbrio. Ninguém levou essa, hein, Everton? Então, Renata, a grande questão é que os resultados, mesmo que dramáticos, estão segurando o Vanderlei Luxemburgo no cargo. Os resultados, tão somente os resultados. Aquela trozoba do Cudê lá no jogo da Copa do Brasil, em que o Atlético praticamente entregou ao Corinthians a classificação, o que aconteceu no meio de semana pela Sul-Americana, os vareios, a bola perdida do Gilberto aqui no jogo contra o Cruzeiro, que ligou o contra-ataque do Moscato, que, aliás, a única coisa boa dessa passagem do Luxemburgo pelo Corinthians, eu acho que será essa aparição do Moscato, assim, para todo o cenário,
E esse garoto realmente joga muita bola e daqui a pouco estará brilhando numa grande liga da Europa. Então, tirando isso, o futebol do Corinthians é um futebol medíocre. O Corinthians joga um futebol medíocre. O elenco que o Corinthians tem necessariamente precisaria jogar mais. E o Corinthians joga um futebol medíocre. Mas os resultados vão acontecendo, essa sequência de jogos sem derrota e tal. E aí as pessoas vão achando que não, tem o dedo do Luxemburgo ali. Tem, para pior. O time não joga nada, tem um elenco muito bom. Perdeu o Roger Guedes, mas ainda goza de um prestígio de ter um elenco de qualidade. E outra coisa, quando você vem já há muito tempo colocando toda a chancela de salvador da pátria no Cássio, é porque de fato as coisas não estão bem. O Cássio brilha em praticamente todas as decisões. O time não joga nada, mas passa, Cássio. Joga nada, mas empata com o Palmeiras, Cássio. Não sei o quê, contra o Atlético, Cássio. Contra o Cruzeiro, Cássio. E aí, depois de tudo isso, vai dizer que teve evolução? O futebol que o Corinthians joga, futebol medíocre, que inclusive tem time medíocre ao longo da história, que conquistou alguma coisa, pode até conquistar, mas na base da sorte e do Cássio, porque futebol mesmo tá longe de ter evolução. Agora, vamos para as expulsões, por quê? Momentos emblemáticos. Primeiro, o Murilo, que é um jogador normalmente tranquilo, calmo, não dá muito trabalho para os árbitros, acabou sendo expulso pelo Daronco e chamou a atenção que na súmula ele disse que o zagueiro palmeirense disse: você está de sacanagem. Nossa, você está de sacanagem. Um bananão, Nossa, se tiver que se expulsar o Ulisses e o Ronaldo, aqui todo nós E você, então? E você que fala o Corinthians jogou nada contra o Palmeiras, como se o Palmeiras tivesse jogado muito contra o Corinthians. O Ulisses falou agora, eu vi evolução. Eu vi. Então vamos ver o que vai acontecer a sequência aí. Tem expulsado o Ulisses. Gente, mas não é muito pouco, Capela. Você está de sacanagem. Você está de sacanagem. Tem coisa que acontece muito pior no campo de jogo. Eu acho que o Daronco ele deu uma rateada aí nesse lance, tá? Porque, assim, o Murilo, ele foi juvenil. O Murilo comete a falta do Yuri Alberto, todo mundo concorda. Aí depois tem a sequência de reclamação. Se ele não xingou... Comete e continua cometendo. Exato, exatamente. Agora, o Daronco, eu acho que ele quis utilizar da autoridade, assim, de maneira exacerbada, sabe? De maneira exagerada. O Gomes deu a dura nele, ele virou as costas e falou: e esse é o zagueiro. Se é só isso, você tá... Exatamente. O Gomes foi muito mais assintoso com ele e ele não deu nem amarelo. Ele já tava marcando o Murilo com alguma coisa, gente. Sacanagem, eu não teria expulsado. Agora, tem coisa que acontece muito pior, que a gente sabe que o juiz contemporiza. Pra mim, viajou o Daronco nesse lance aí. Ó lá, ó. A falta normal. A falta aconteceu. Falta de jogo normal. O Murilo tinha que falar o quê? Por obséquios, o senhor poderia me desculpar? Por quê? Mas não tem que falar nada, irmão. Não tem que falar. Não tem que falar. Não tem que falar? Claro que não. Não existe não. Pesquisa aí. É obséquio. Então o que eu falei? Falei obséquio. Eu falei, Bom dia, Sgar. Bom dia, Sgar. É uma questão... Por favor, né? Vai falar por favor. Por favor, professor, não me dê o cartão amarelo. Pô, futebol tem isso, cara. Se o Daronco for expulsar, todo mundo for falar palavra pra ele. O Murilo fala assim: ô Daronco, você tá atirando, malandro. Na minha cara. Você tá atirando, rapaz, dá uma falta. Você tá atirando, rapaz. E aí vira as costas. Isso é pior do que você está de sacanagem. Você está de sacanagem. Olha aqui, ó. O mesmo foi expulso, Murilo, pela segunda advertência, por continuar reclamando de forma persistente e dizendo as seguintes palavras: você está de sacanagem. Você está de sacanagem. Grave. Eu queria saber, o pessoal que consegue ler o lábio e essa coisa toda aí, o que o Gomes falou pra ele, que ele virou as costas. Porque o Gomes foi mais assintoso na reclamação do que o próprio Murilo, que não merecia. Eu olhei e falei: tá de sacanagem. O Gomes falou a mesma coisa. Será que... tá de sacanagem, olha pra mim. Aí, não, você eu não vou expulsar, porque você é nosso. Não vou expulsar. Daronco pipocado. Mas o Gomes estava bem alterado naquele momento. Agora, teve expulsão do Maicon e essa foi pelo VAR. Porque o Daronco em campo, tudo bem que o lance segue, porque o Endrick quis que o lance seguisse, e aí o Daronco vai ao VAR, observa no monitor e só assim ele expulsa o Maicon. Então eu quero a opinião de vocês, se aí nessa o VAR foi bem, não foi, e aí Ulisses. Renata, na hora eu falei: tem que expulsar. Eu tava narrando o jogo, porque você vê a entrada do cara. Tem que expulsar. Muito alto. Entendeu? Também. Porque ele vem com o pé alto, o Maicon. Eu fiquei muito preocupado em relação ao Endrick. Na hora eu tô narrando o jogo, eu falei: tem que expulsar. Né, que eu tenho o hábito de falar: isso foi pênalti, eu antecipo pra... Né, e eu falei: tem que expulsar o cara, a entrada é violenta, a entrada é muito violenta, não sei o que, aí fora que ele foi pro VAR, tanto é que o Maicon,
Nem falou nada. Bateu na cintura do Daronco e foi andando. Falou, tá certinho. Capelanes. Eu vou falar bem a verdade pra vocês. Eu achei uma molecagem do Maicon. Pra mim, isso aí é molecagem. Porque o Maicon, ele é um jogador honesto. Ele é um jogador que não tem um histórico de agressão. Agora, o ato que ele cometeu ontem na Neoquímica Arena foi um ato covarde. Não tem ato de raça, a essência de ser Corinthians num lance desse. Você poderia ter quebrado a perna no meio do Endrick. Poderia ter acabado com a carreira do moleque. E ele, em nenhum momento... O cara dá um carrinho, tentar chegar ou parar um contra-ataque, como o Veríssimo fez no Endrick, ele chega, tenta ali... E toma amarelo. É uma coisa. Agora, você chegar no joelho, na maldade, o Maicon, ele deveria ter vergonha na cara, ligar pro Endrick e pedir desculpa, se é que já não pediu, e ele tinha que, no mínimo, tomar um gancho longo. Porque não é você, é o complexo do brasileiro. Você espera quebrar para depois punir. Exatamente. O que ele fez, ele deveria ter sido punido na hora pelo Daronco, que não viu, o VAR foi bem. E agora que o pessoal do STJD, que seja, analise o lance e puna o Maicon. Que, repito, não tem um histórico de agressão. Mas foi uma molecagem, uma covardia o que ele fez ontem no estádio. Dedê. Boa, Capelanes. Estou com o Capelanes. Não vou acrescentar nada para não estragar o comentário dele. De verdade. É isso. E concordo quando ele fala que o Maicon não é um cara desleal. Eu falei aqui na primeira parte. Falei, ele não tem um histórico de ser desleal dentro do campo. Agora vocês imaginam se fosse o Fagner ou o Felipe Melo nessa entrada. Tinha parado o futebol ontem. Tinha acabado. A América do Sul ia falar só desse lance. Só que ali ele poderia matar a jogada de outra forma. Ele poderia ter dado o mesmo carrinho por baixo. Dá o carrinho por baixo. Impede a tentativa de impedir a sequência da jogada. Ele vai nitidamente, a imagem é muito clara, ele vai nitidamente no joelho do Endrick. Alguma coisa a acrescentar, Sgarbi? Não, só que o Endrick entrou e mudou o jogo, né, Rê? Pra mim o Abel tinha que ser questionado em relação a isso. Por que o Endrick não pode ser esse jogador mais utilizado? E não tenho nada a acrescentar. Pra mim o Maicon é um gancho porque a imagem diz tudo, né? Impressionante. Everton Guimarães, sua opinião sobre esse lance forte aí que gerou a expulsão do Maicon, não pelo Daronco no primeiro momento, por recomendação do VAR. Teve o soco do Lucas Veríssimo também. Renata, o Daronco, ele se notabiliza mais pelo aspecto da silhueta do que propriamente pela capacidade de arbitragem. Ele se esconde e é autoritário e se esconde atrás dos cartões. E esse tipo de lance aí, ele não precisava ter ido ao VAR. Maicon poderia ter quebrado a perna do menino Endrick. E não é possível que o árbitro, correndo paralelamente ao lance, muito próximo, não tenha visto a gravidade desse cartão. Quer dizer que tá de sacanagem, é mais motivo para expulsar do que uma entrada criminosa como essa. Perfeito. Por isso que eu amo o Everton, cara. Sou fã desse cara. Seu Daronco. Aí daqui a pouco vem aquele banana do CNM, com aqueles videozinhos lá da escolinha dele, que é aquela coisa medonha, tentar explicar o que está na súmula, as decisões do VAR e tal. Reciclagem já nesses caras. Uma entrada dessa aí criminosa, cartão amarelo. Um tá de sacanagem, ele mete na rua. Tá de brincadeira, né, Daronco? Aí os critérios são desproporcionais mesmo. Ronaldo, a sua opinião sobre esse lance? A minha é o seguinte, esse negócio do juiz não querer dar falta. Eles estão inventando, não sei se é da federação que fala, deixa o couro torar lá. Porque falta é falta, não tem faltinha, faltona, não tem nada. E no começo da jogada pra mim foi falta no Juan por trás. Então ele tava deixando correr. Aí o Maicon matou a jogada aí, matou e merecia o cartão vermelho. Aí tudo bem, né? Na entrada que ele deu. Mas a culpa continua sendo de quem apita e da forma que apita. Porque a falta é falta e acabou, ponto final. Você consegue segurar o jogo. Aí, no mano a mano, último homem, ele já sabia que iria ser expulso aí. A sorte que ele estava com o pé alto aí, o menino, olha lá, que toma uma entrada forte do Maicon. Agora, eu não vou falar que ele é desleal, vou falar que ele não... é jogado e levaria pescado. Poderia ter machucado, né? Mas não machucou. Meu Deus. Muito bem. Olha só, hoje em dia... Então é isso aí, rapaziada. Jogo aberto de hoje, Palmeiras e Corinthians. Um clássico que deixou a desejar, né? Mas tá tudo certo. Palmeiras, 10 pontos de distância do Botafogo. Um campeonato ainda que tem 16 jogos, tem muitos jogos ainda. Tem um confronto direto, Palmeiras e Botafogo. Tem o Grêmio também com um jogo a menos, que pode chegar também. Então tem... O Campeonato Brasileiro respira ainda com a vitória do Flamengo sobre o Botafogo, beleza? Tamo junto, lembrando... Link do jogo aberto, vou deixar aqui na descrição. Quem quiser assistir o programa inteiro é só clicar. Quem quiser seguir eles é só seguir.
Então é isso, tamo junto. Não esquece de seguir, ativa o sininho aí que vai vir bastantes vídeos. Vai ver meu react de ontem do gol do Breno Lopes perdido, que me tirou pelo menos uns 2 anos de vida, esse gol que o Breno Lopes perdeu. Então é isso, tamo junto e avante palestra.